Hoje eu quero começar esse nosso episódio de uma maneira diferente. Eu quero compartilhar com vocês que estão presentes aqui, com vocês que estão nos assistindo também, eu quero fazer uma provocação, na verdade. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Qual foi a última vez que você doou o seu tempo para um trabalho voluntário, para fazer o bem para alguém? Muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, a gente sempre está muito ocupado. A gente sempre está com a agenda cheia. Imaginem, finalzinho de outubro, só nos resta novembro e dezembro para fazer esse 2025 valer realmente a pena. Mas será que na nossa agenda coube? Será que na nossa agenda teve um tempinho, teve um espaço para a gente fazer algo solidário, para a gente fazer algo bom? Algo sem interesse financeiro ou sem interesse de querer aparecer ou alguma coisa assim. Só fazer o bem por si só. Desde criança, desde pequenininho, a nossa mãe sempre nos ensinou isso, a doar um pouquinho do nosso tempo, a ajudar as pessoas que mais precisam. E aqui nesse mesmo espaço, há uns 2 ou 3 meses atrás, nasceu a ideia de fazermos esse evento hoje. Fazermos um evento solidário, um evento com sentido de ajudar o próximo, de tentar aí unir a nossa rede, né, de apoio, a nossa rede de amigos, tentar usar um pouquinho da nossa influência em prol de uma causa nobre. E ninguém melhor, né, que já trabalha com isso há muito tempo, e eu trocando uma ideia com a Merivone, na mesma hora ela aceitou. Falei, Matheus, que legal, faça assim. Né, eles já trabalham há tanto tempo no Vida Viva e eles estão construindo agora uma casa, uma nova casa de café. Então, a nossa ideia com esse evento hoje é ajudar um pouco dessa causa. Né? Então, eu fico muito feliz que vocês disseram sim, que vocês toparam. Eu sozinho não ia fazer nada, mas quantas pessoas, quantos parceiros, quantas pessoas abraçaram a causa e vocês estão sendo, tá culminando essa noite aqui hoje, nesse especial fim de ano. Então eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês que disse o seu sim, que quis estar aqui de livre e espontânea vontade para nos ajudar a ajudar. Isso é muito importante. Então agora eu quero conversar com a Merivone um pouquinho. E hoje deu certo, Merivone. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, porque é o que o Vida Viva mais precisa, e você é nosso parceiro de sempre. Tudo que você vai fazer, você pensa no Vida Viva também. Sempre nos ajudando, sempre fazendo alguma coisa. E nós estamos numa fase que precisamos mesmo muito de ajuda. Nós estamos com 33 mil pacientes cadastrados em tratamento e após tratamento, que é o que fica mais caro para nós, porque aí vem os efeitos da doença e vem os efeitos do tratamento, da químio principalmente. Né? E nós estamos com 53 cidades, 3 municípios, a maioria aqui em volta em Minas, as cidades são pequenas, né? Poucos têm trabalho na cidade, quase todos do campo, então é o nosso forte ajudar quem mais precisa, que é do campo, que é mais vulnerável. E isso é o que nós mais temos lá dentro. E todos os dias nós temos assim alegrias muito maiores do que a nossa preocupação, porque acho que Deus colocou as 2 mãos e talvez os 2 pés em cima do Vida Viva. E aqui eu vou fazer um pedido, já que você abriu para eu falar do Vida Viva, a nossa necessidade é muito grande. E pequenos piques ajudam muito, mas quem tem também, quer dar em material, quer dar cesta básica, o leite, que a gente precisa, é o que mais gasta, nós estamos abertos a receber. Se seu guarda-roupa está cheio de roupas que vocês não usam, também queremos. Tá bom? Então, aqui fica o meu convite, para que vocês cheguem até o Vida Viva, vão conhecer. Vale a pena, o pessoal de Varginha não conhece o que é Vida Viva. São 2 sedes, e agora nós estamos fazendo a 3ª, porque não cabe mais. Qual que é a chave Pix para doação? É o nosso CNPJ. Depois até eu tenho cartãozinho, não sei se tem para todos, mas eu sei de cor, então quem interessar eu passo
para vocês. Maravilha. Tá bem? Ou, se alguém quiser levar em leite, caixas de leite também, a gente precisa muito. Então, eles são muito bem tratados, sabe, gente? São meus filhos. A nossa diretoria não é remunerada e tudo que nós temos está à disposição para todos verem. Então, o que eu mais prezo é o nome. Mas nós estamos à disposição. Vão lá tomar um café comigo. Maravilha, obrigado. Eu que te agradeço. Os nossos aplausos para a Merivone, gente. Muito bem. A gente vai colocar a chave Pix aqui na tela para você que está assistindo, para você também fazer a sua doação para o Vida Viva. E agora a gente vai começar aí o nosso momento de entrevistas. E agora nós vamos fazer a primeira entrevista dessa noite com o Padre João Batista Máximo. Primeiro eu quero agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite e já falar assim, Padre, como as pessoas gostam de você. A sua, legal, viu? Todo mundo que eu falava, Padre João Batista vem, nossa, então estarei lá na primeira fila. O que o senhor atribui a essa sua popularidade? Como que as pessoas gostam e estão sempre torcendo pelo senhor? E acredito que rezando também, né? Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Também gostaria de agradecer mais esta oportunidade, nós estarmos juntos há um ano atrás. Verdade. Nós tivemos... logo após a festividade de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora Aparecida, e nós tivemos essa oportunidade de termos também um bate-papo e estar aqui nesse especial de fim de ano. Eu sou sacerdote de uma congregação fundada por um padre francês, João Léon Deon, Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. No final da sua vida, o nosso fundador, ele diz, eis que eu deixo para vocês o maior de todos os tesouros, o Sagrado Coração de Jesus. Então, ser padre do coração de Jesus, ser um padre pastor do coração de Jesus, é um desafio. E nesse desafio a gente procura viver a nossa vocação e a nossa vida no dia a dia. Né? Ser um padre do coração de Jesus, ser um padre que acolhe, um padre que compreende, um padre que vive a misericórdia. Então, muito mais do que a figura do Padre João, mas acredito na sua observação, é aquilo que nós procuramos viver dentro da nossa missão. Ser um padre do coração de Jesus, próximo das pessoas, faz com que nós criemos laços com os nossos paroquianos, criamos laços com as pessoas, e acredito que isso faz com que as pessoas se aproximem de nós e nós deles também. Que legal, hein? Que bacana. Padre, eu tenho uma pergunta que eu queria já fazer de pontapé inicial. Hoje a gente tem visto muito as pessoas assim, a minha fé é eu e Deus, eu não preciso ir na igreja. A gente tem visto isso aumentando, graças a Deus aqui na nossa cidade, nem tanto, mas nas capitais e tal. Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso? Como é essa relação fé, igreja, Deus, eu comigo mesmo e tal? Olha, vamos olhar a pessoa de Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para nos salvar. E tem um evangelho que diz que no momento que Jesus ele viu que a messe era muito grande, mas os trabalhadores eram poucos. Para cumprir a sua missão, Jesus não fez sozinho. Primeiro ele formou uma comunidade. E a comunidade de Jesus tinham 12 pessoas, que nós denominamos de 12 apóstolos. Então o próprio Cristo, para vivenciar a sua missão, em consequência da sua intimidade com o Pai, e aí que brota também a nossa fé, ele não viveu só. E é o momento em que ele chama essa comunidade, quando ele assume o ponto máximo da sua vida, que nós sempre atualizamos no tríduo pascal, a sua paixão, morte e ressurreição, logo após a sua ressurreição,
no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai viver o momento de, antes de assumir a sua condição divina e subir aos céus, ele chama então os apóstolos e dá a eles uma missão, de sair pelo mundo e pregar a todos a boa nova, o Evangelho. E a partir desta ação dos discípulos que vai nascendo as comunidades. E é numa vida comunitária, é onde que nós experimentamos o amor de Deus, onde que nós somos acolhidos. Claro, sim, para vivenciar sim, a nossa fé comunitária, ela é fundamental a nossa fé pessoal também. Mas não tem como a nossa vivência da nossa fé sem o espaço da vida em comunidade. E a vida em comunidade começa com o nosso pastor maior Jesus Cristo, fundando uma comunidade de discípulos, e a partir deles nasce, portanto, a igreja. A comunidade reunida, a eclésia, onde o povo se reúne para, sobretudo, atualizar essa paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, é claro que, para que nós possamos vivenciar essa dimensão comunitária, também é importante a vivência, a sua intimidade pessoal com Deus. Mas não tem como você vivenciar essa sua fé sem a sua vida comunitária, sem estar com os irmãos, sem uma vida em comunhão. Muito bom, hein? Super respondido, hein? Então aí, ó, se você que está assistindo aí conhece alguém que seja assim, agora já temos aí um embasamento bacana do Padre João Batista. Outra coisa que eu queria te perguntar, Padre, e a gente não conversou na entrevista anterior, vocês fazem muitos trabalhos sociais ali na Paróquia do Rosário, que inclusive chamou a atenção, né, do pastor Faustinho, até que culminou com a homenagem lá para o senhor no Teatro Capitólio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses trabalhos. Sim, como eu havia dito, existe dentro da igreja uma divisão assim, para que possamos entender. Tem os padres religiosos e os padres diocesanos. Uma congregação religiosa, geralmente, ele tem um pai fundador. E, como eu havia dito, a Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, ela é fundada por um padre francês, padre Léon Déon, e ele falava muito da importância de você ter esse olhar para o outro, olhar para o irmão. Que até mesmo, recentemente, o Papa Leão XIV acabou de escrever uma encíclica, a importância de nós olharmos para as pessoas em situações vulneráveis. E isso também é bíblico. O próprio Jesus diz, tudo que você fizer ao menor desses irmãos é a mim que está fazendo. Então, nós temos essa dimensão da caridade. Então, toda paróquia, ela tem a sua dimensão social para que nós tenhamos o cuidado com as pessoas em situação vulneráveis. E no ano de 1994, foi fundado ali naquela região da Igreja do Rosário, a Associação Nossa Senhora do Rosário. E a Associação Nossa Senhora do Rosário hoje, ela administra, portanto, todas as atividades sociais da nossa paróquia. Hoje, atualmente, nós atendemos 2.195 famílias. É muita gente. Isso, por que chega a esse número? De acordo com as diversas atividades que nós temos, as diversas oficinas que nós temos. Então, nós temos a sede, que é o que fica no escritório paroquial, e ali, que é a parte administrativa. Aí nós temos alguns espaços, como o banco de alimentos, ali no início da Avenida Ana Jacinta. Perto da torre ali, Perto né? da torre. Nós temos o Bazar Beneficente. E lá, naquela região do Jardim Áurea, tem uma comunidade, nossa do Carmelino, Polagamar. Nós temos um espaço lá, Recanto Criança Feliz. E também no Corsete, onde nós temos a comunidade Santa Edviges, e na comunidade, lá também no salão, existem algumas atividades. Então, por que nós chegamos a esses números? Então, um exemplo lá do nosso espaço Criança Feliz. Nós temos aula de zumba, atividade física, de violão, tricô, crochê, balé. Né? Então, essas atividades, todas as crianças, jovens, adolescentes e adultos, a família é cadastrada. Aberto para todos participarem. É aberto para todos participarem. Então, são aquelas pessoas que são acompanhadas. E, além dessas atividades, nós temos de segunda a sexta-feira, em parceria com a Saúde Bucal da Prefeitura, um médico, um dentista que atende lá. Nós temos um médico aposentado, né, Dr. Reginaldo, que acompanha os nossos enfermos. Contratados pela obra social, nós temos a assistente social e a psicóloga,
que atendem 2 vezes na semana. Então, isso nos ajuda para que essas atividades nós tenhamos sempre em conformidade com a política pública, né, para tratar das pessoas com essas situações mais vulneráveis. E também, hoje nós distribuímos 1.200 fraldas geriátricas mensal e em torno aí de 58 cesta básica. O ano passado me chamou a atenção porque a nossa intenção é sempre diminuir o número e, sobretudo, as doações, para ajudar as pessoas a também aprender a sua sobrevivência. E a nossa atividade ela tem também esse foco. Não somente um assistencialismo para ajudar, mas também ajudar as pessoas que elas são capazes também de crescer, de produzir. Entendi. Não só a doação vir para sempre, mas por um período para depois ela trabalhar e se desenvolver. Né? Por exemplo, ano passado, me chamou a atenção ali por volta do mês de setembro, outubro, o aumento de número de pedidos de cesta básica que estava chegando na paróquia. Uhum. Mas é interessante que na nossa cidade, muitas empresas precisando de gente para trabalhar. Mas aumentou os pedidos assim, muita coisa? Então, isso começou a nos chamar a atenção. Então, nessa nossa região, como havia mencionado, Jardim Áurea, tem aquela região do Corsete, a região ali atrás do Corsete Jardim Estrela, carro de som solicitando pessoas para trabalhar. Então, no mês de novembro, eu chamei a atenção da comunidade falando assim, olha, tem algo que não está certo. A conta não está batendo. A conta não está batendo. O número de pedido de cesta básica aumentando, né? E é claro que nós temos um critério. Passa pelo CRAS da prefeitura, chega até assistente social da paróquia, nós fazemos as visitas com os nossos agentes para ver a realidade daquela família. Não é só chegar e falar, quero. Mas daí, curioso que eu falei, olha, o padre vai ter que refletir melhor isso com a comunidade. Então, passando em todas as comunidades, o padre disse, olha, de novembro até março, nós não vamos mais distribuir nesse período a cesta básica. Porque, final do ano, a demanda de ajuda ela é muito, muito grande. Uhum. Né? E me desculpa aqui a expressão, mas pobre não come só no Natal. É verdade. Né? Que pessoas que têm situação mais miseráveis, não é só no final do ano. A nossa preocupação é ajudá-los do mês de março até novembro. Então, eu disse para eles assim, olha, quem vir buscar a cesta básica, o padre vai dar um presente. Vai dar um emprego. Adorei! Então, mas eles gostaram do presente? Ocasião, eu estava com 40 vagas de emprego de várias empresas. E quando eu comecei a partilhar isso na comunidade, saltou para 174 vagas de empregos. Olha! Até o mês de março, nós conseguimos empregar 52 pessoas adultas, 15 menor aprendiz. Que ótimo! Então, com isso, nós diminuímos a demanda da cesta básica. E é bonito quando as pessoas chegam e falam assim, padre, como nós conseguimos agora o nosso emprego, a gente não precisa mais. Como também me emocionou muito, em parceria com o Grupo Unis, nós tivemos umas oficinas para ajudar as pessoas a fazer as suas confeiterias lá na nossa obra social. E tem uma senhora que aprendeu a fazer bolos. Uhum. E aí ela um dia chegou assim, olha, eu agradeço as doações porque eu já estou ganhando, né, o meu salário com aquilo que vocês me ajudaram a fazer. Eu acho que é importante ressaltar isto para dizer assim, se nós temos a nossa obra social, não se trata de um assistencialismo, é acreditar no ser humano e dizer para ele que ele é capaz. Dizer para ela que ele é capaz. É dizer para aquelas crianças que ficavam o tempo todo ali na rua, que foram acolhidos, né, pelos meninos lá do taekwondo, os meninos da capoeira, e dizer para eles que eles são capazes. Né? Então, isso que é a nossa missão. É ajudar o ser humano a acreditar em si e dizer que eles são capazes. Olha só, padre, que bacana seu trabalho. Eu não tinha dimensão de tanta coisa que vocês faziam lá na paróquia e com números tão expressivos e realmente assim impactando a vida dessas famílias, né? E também essa dessas questão do número. A nossa região ali hoje, né, é um dado que nós temos de 2020, até mesmo antes ali do período da pandemia, do mês de março. São daquela região da Santa Cruz, né, até naquela região ali saindo para Três Pontas, que é a região da nossa paróquia, são 7.849 endereços. Então, é uma população ali de 30 a 31 mil habitantes. Então, quando a gente fala desse número de 2.195 famílias, falando de números é muito.
Mas existe, dentro dessas famílias, várias situações, como eu disse, né? Tem um outro trabalho bonito também, que nós temos o Coração Solidário. No Coração Solidário, nós temos 32 pessoas, que antigamente elas se reuniam toda terça-feira ali no salão da paróquia, e a paróquia tem aquelas máquinas de costurar, então elas confeccionavam enxovais para atender as mães gestantes de 8 meses, né? E esse trabalho cresceu muito. Depois da pandemia, elas pediram para fazer esse trabalho em casa. Então, hoje a gente leva os aviamentos para elas e elas confeccionam isso. Hoje, nós não atendemos só o território da Paróquia do Rosário. Hoje nós atendemos o município todo, né? A últimos dados que eu tenho, nós já atendemos 3.888 mães gestantes. Olha! Né? Então, elas fazem um cadastro. Então, é muito bonito esse trabalho, né? E a gente agradece muito também as parcerias que nós temos, né? A Câmara Municipal de Varginha e via as emendas que nós encaminhamos. Então, isso também ajuda na manutenção da obra social. E é importante, uma igreja que não cuida de famílias em situações vulneráveis, ela não se mantém de pé. Verdade. Uma igreja que não cuida do pobre, ela não se mantém. E quando a gente tem esse olhar para os vulneráveis, a graça e a bênção de Deus, ela multiplica. Então, isso nos motiva. Com certeza, muito bom. Padre, é inevitável te perguntar, como representante da igreja, estamos sem bispo na Diocese da Campanha, e isso gera muita curiosidade, né, das pessoas, dessa sede vacante e tudo mais. O que o senhor poderia falar aí para quem está nos assistindo? Temos um administrador diocesano, né, mas não sabemos ao certo por quanto tempo, né, que esse novo bispo chegará. Se puder nos esclarecer um pouquinho aí. Isso, agora é o momento em que nós... Primeira atitude nossa é a oração. Né? Nós estamos realizando com as comunidades uma oração para que Deus suscite um pastor que continue cuidando dessa parcela do povo de Deus, do seu rebanho, que é a nossa Diocese da Campanha, com 72 paróquias. É uma região muito grande, se não me engano, dá 16 mil metros quadrados, né? A nossa diocese. São mais de 100 padres, mais de 100 religiosos, entre religiosos e religiosas na nossa diocese, e é uma diocese muito viva, né? Então, existe em nós, padres, também essa expectativa, né? Então, não dá para a gente prever quando. Hoje, atualmente, no Brasil, até na última sexta-feira, nós estávamos com 7 dioceses vacantes. Aí, no último sábado, foi nomeado um padre para uma dessas dioceses. Então, hoje somos em 6 dioceses e a Arquidiocese de Sorocaba, se não me engano, que também está aguardando. O que nós estamos observando? Pode levar aí de 3, 5 até 6 meses para que chegue aí o novo pastor. O mais importante agora, nesse momento, é nós aguardar com a nossa oração, né? Nosso agradecimento pelos 10 anos que Dom Pedro esteve Sim. à frente da nossa diocese, rezar pelo cônego Luzair, que hoje é o nosso administrador diocesano, e a mesma expectativa que o povo tem, nós padres também temos, né? E a mesma forma, do mesmo jeito que o povo vai ficar sabendo quem será nomeado pastor, nós padres também ficaremos sabendo. Então, existe em nós também... Não tem informação antes para vocês. Essa expectativa, né? Entendi. E sobre o Papa Leão XIV? Comente um pouquinho. Olha, você vê uma pessoa com a sua prudência, né? Eu acho que ele assumiu esse dever de um líder quando ele assume a sua liderança, primeiramente da escuta e da observação. Então, a gente percebe essa tendência do Papa Leão XIV, né? Um momento de escuta, de observação, e já nos seus primeiros escritos, né, dando continuidade dessa visão em relação ao outro que o Papa Francisco teve recentemente, ele lançando a sua encíclica, né, para que nós tenhamos o cuidado de olhar para os pobres, né? Então, e quando surgiu o Papa, que ele escolheu o seu nome, Papa Leão XIV, não teve como a gente não lembrar do Papa Leão XIII, né? Que ele teve, assim, historicamente, um momento muito importante na vida da igreja, sobretudo com os documentos sociais na igreja. Após a Revolução Francesa, essa preocupação com a Revolução Industrial, que ele teve a preocupação com os operários, né? Então, a gente vê essa presença do Papa Leão XIV, mas, sobretudo,
nessa sua observação com a pessoa, o cuidado com a pessoa, observando a instituição, para que nós possamos, aí, depois de 1 ano, 2 anos, a gente ver um pouco aí a linha que ele vai e continuar apresentando para a nossa igreja. Está muito recente, e em relação aos outros, ele foi eleito com menos idade, né, em relação aos anteriores. E é claro, né? na nossa memória ainda existe muita a figura do Papa Francisco, né? Mas nós temos que olhar sempre essa ação de Deus. Os papas, se eles estão presentes no momento histórico da nossa igreja, é aquele momento que nós temos que viver. A importância que foi pela passagem do Papa Bento XVI para nós, a passagem do Papa Francisco, né? E agora o Espírito Santo suscitou para que nós acolhamos o Papa Leão XIV, e acolhendo aí as diretrizes da igreja, e ele sendo obediente àquilo que o Cristo pede pela ação do Espírito. Isso que é importante para todos nós. Com certeza. No primeiro episódio que a gente gravou juntos, deu muita repercussão a alguns cortes que a gente fez, né, do senhor falando de espiritualidade, e eu vi, e aí é palpite meu, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que as pessoas gostam de se aconselhar com o senhor como diretor espiritual, como orientador, e a gente tem visto muito na sociedade hoje, aumentando, né, as pessoas com depressão, as pessoas com crises de ansiedade, as pessoas assim passando por alguns problemas mentais, e claro, contam aí com as ajudas, né, dos psicólogos e outros profissionais da área, mas a gente sabe que a fé é um elemento muito importante nesse contexto, e quem está nos assistindo ou está aqui na plateia que talvez se identifique com isso que eu estou falando, qual seria aí a sua orientação ou seu conselho espiritual para um problema tão comum, mas que muitas vezes afunda muitas pessoas? Olha, a procurar ajuda, né? Procurar um diretor espiritual. E é claro que hoje a sociedade, sobretudo que nós vivemos há uns 4, 5 anos atrás com a pandemia, e a gente percebeu quanto que as pessoas começaram a olhar mais o seu interior. Ao mesmo tempo que hoje existe uma preocupação, nós mesmos agora recentemente, estou vindo de uma formação do clero, e foi muito importante porque a nossa reflexão essa semana foi o cuidado com o presbítero, da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional. Mas isso é algo que está em voga no nosso mundo hoje. Mas é importante quando as pessoas perceberem assim, como que eu estou? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vivenciando isso? Então, quando a gente procura uma ajuda, seja ela uma direção espiritual, que da direção espiritual você pode indicar um profissional da área. Então, esse aconselhamento, sempre pessoas ter a coragem de buscar ajuda. Não é? Eu tenho dito isso nas minhas reflexões, e às vezes eu fico até repetitivo, porque é importante. Dentro das nossas casas, nossos lares, a gente ter a coragem de olhar um outro e perguntar assim, como que você está? É importante isso. Sim. Me chamou a atenção uma adolescente que ela queria tirar a vida, perdeu o sentido da vida. Eita! E quando a gente vê uma situação dessa, e aí chega até a família, a gente percebe o quanto que a família, mas o que estava acontecendo? Mas essa pergunta não foi feita antes, porque talvez alguém não observou. Teve um evangelho dessa semana, que da semana passada, se não me engano, sexta-feira, que tinha uma mulher que ela estava com uma enfermidade, né, na porta de um templo, e quando Jesus a avistou, ela ficou curada. Muito mais do que ela ter sido curada porque ela foi tocada, mas o que mais chamou a atenção foi o olhar de Jesus sobre ela. Um olhar com cuidado. E quando você olha para alguém, é onde você pergunta, como que você está? E você dá oportunidade para as pessoas verbalizar como que ela está. E a partir daí você começa a perceber essas dificuldades, os pormenores que acontecem na vida das pessoas. Então é muito importante isso. Então a busca do diretor espiritual, a terapia. A terapia não é para quem está doente. A terapia é para quem quer se conhecer, para quem quer ter um equilíbrio com a sua própria vida. Então isso é importante. Aí acontece conosco também os padres, porque tradicionalmente nós temos o atendimento de confissões.
Mas hoje as pessoas não vêm somente porque fez um exame de consciência e quer confessar seus pecados. As pessoas vêm muito para aconselhamento. E isso é importante. E tem aconselhamento que se torna uma direção espiritual. Então, a pessoa volta mais vezes. E aí você também ajuda as pessoas a perceber, olha, a sua questão não é somente espiritual. Acho que é importante você procurar uma ajuda profissional. Por isso que surgiu na paróquia o projeto Cá Entre Nós. Que esse projeto Cá Entre Nós trouxemos uma psicóloga, né? E aí nós tivemos um acompanhamento para que nós pudéssemos ter essa referência do cuidado com o interior das pessoas, não somente na dimensão espiritual, que é importante, mas também na dimensão humana. E o nosso mundo hoje precisa disso. Pessoas precisam ter a iniciativa e ter a coragem de dizer assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Com certeza. Nossa, precisam demais. Padre, eu sempre gosto de pedir aqui para os meus convidados uma história, e essa história sua aí é muito marcante, é muito emocionante, mas a gente está chegando aí nessa época, né, de fim de ano, de preparação para o Natal, de advento, da espera. Será que existe uma história bacana para o senhor contar para a gente relacionada a essa época? Eu não sei se uma conversão, não sei se alguma coisa aconteceu aí. O que vem na sua mente enquanto estou falando aqui e dando tempo aí para o senhor captar alguma coisa para partilhar com a gente? Olha, e o coração até dispara. Nós estamos vivendo um momento muito bonito na igreja, deixado pelo Papa Francisco, o ano jubilar, o ano da esperança. O ano da esperança ele tem a finalidade de nos ajudar a celebrar os 2025 anos do nascimento de Jesus. Então o Natal esse ano não pode ser mais um Natal, ele tem que ser um Natal diferente. É 2025 anos que nós contemplamos o amor de Deus presente em nosso meio. Né? Como havia dito, a gente sempre lembra na sexta-feira da Paixão, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. Na simplicidade de um menino, de uma criança, Deus habitou em nosso meio. Então nós estamos vivendo esse tempo na igreja muito bonito, onde que nós fomos motivados pela grande esperança, mantermos sempre de pé, firmes diante de qualquer situação da vida. E a grande esperança é Jesus Cristo, que no Natal ele vem renovar toda a nossa vida, renovar as nossas famílias, renovar as nossas estruturas. Então, a igreja ela está vivendo já quase uma conclusão de um ano que já celebramos desde 2023, porque nós tivemos um tríduo 2023, 22, 23 e 24, para que pudéssemos celebrar esse ano chamado Ano da Esperança, o Ano Jubilar. Então, o que nos motiva ainda para vivenciar, e já findando, quase próximo a findar o ano, é viver essa esperança. E a grande esperança é a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós estamos preparando a comunidade, né, com 9 quintas-feiras, com momento de oração, de adoração, ajudando as pessoas, as peregrinações. Nós vimos que na igreja tem algumas igrejas jubilares, entre elas o Santuário de Nossa Senhora da Ajuda, em Três Pontas, onde nós faremos no dia 20 a grande peregrinação da paróquia. Então, nós queremos ajudar o povo esse ano. E eu disse, partilhando com os paroquianos, o Natal esse ano tem que ser diferente. Quem sabe não dá tanta atenção para a ceia, mas o dia do Natal. A ceia mais importante para nós, cristãos, é a Páscoa, o Sábado Santo. Mas que esse Natal ele seja celebrado mesmo dignamente. Mas para isto é preciso também uma preparação interior. Por isso que existem as peregrinações. As pessoas são convidadas a fazer um exame de consciência, ou seja, olhar para dentro de si, a fazer uma reconciliação, a fazer a sua oração e a passagem pela Porta Santa para dizer assim, olha, eu quero passar para um mundo melhor, para uma vida melhor. Então, é o que já nos motiva para esse final do ano. Na paróquia, como havia dito, desde a última quinta-feira, dia 23 de outubro, estamos vivendo aí 9 quintas-feiras, já criando essa grande expectativa para celebrar bem os 2025 anos do nascimento de Jesus. Porque às vezes esse Natal mais comercial, né, do Papai Noel, dos presentes, das compras, às vezes as pessoas se perdem só nele, né, e esquecem do motivo. Do essencial. Né? Do essencial. Que é importante, não é? Essas trocas de presentes, de carinho, de acolhimento. Mas o que nos motiva tudo isso? E o principal? O principal é celebrar. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esta é a essência do Natal. O Natal sem missa, o Natal sem oração,
Um Natal sem conversão não tem sentido, ele se torna uma festa vazia, e não pode ser. Com o certeza. Natal, para que ele seja dignamente celebrado, eu não posso perder o foco dele. As outras coisas são acréscimo, mas tem aquilo que é essencial, celebrar a encarnação do Verbo de Deus em nosso meio. Com certeza, padre, muito legal. Olha, a gente fez 30 minutos de entrevista, agora eu vou ceder 10 minutinhos para a gente fazer as perguntas da plateia. Antes da gente passar para a plateia, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor gostaria de falar aqui entre nós, antes de nós abrirmos pelas pessoas fazerem as suas perguntas de maneira aleatória e à vontade? Olha... Depois o senhor ainda volta para a gente fazer a parte final. A parte final. Maravilha. Beleza, então agora a gente vai para as perguntas da plateia. Muito bem, agora nós vamos para as perguntas da plateia. Eu já vi o Túlio Guedes Fávaro sinalizando que quer fazer uma pergunta para o padre. Vamos lá. Padre, em primeiro lugar, sua bênção. Deus abençoe. E o Mateus fez uma pergunta para o senhor daquilo que mais motivou, aquilo que deixou o senhor mais alegre. Mas qual foi o momento mais difícil do senhor na frente da paróquia do Rosário? Olha que pergunta boa, gostei. Fique à vontade, padre. Olha, quando se trata de uma paróquia, a paróquia ela tem 3 dimensões: o espiritual, o pastoral e o empresarial. Essas 3 dimensões elas têm que estar sempre em vista da missão. Você não pode perder o foco da missão, a santificação do povo de Deus, né? Então, eu acredito assim, os momentos difíceis, e isso nós vamos crescendo, amadurecendo, e ajudar as pessoas a entender essa vivência da sinodalidade, de nós caminharmos juntos. E isto exige de nós sempre um processo. Para que a missão ela possa acontecer com base nesses 3 pilares, o espiritual, o pastoral e o empresarial, você tem que ajudar as pessoas a compreender, se nós não caminharmos juntos, a missão ela não acontece, não é? E esse caminhar junto não é só no aspecto espiritual e pastoral. Às vezes as pessoas esquecem que o espiritual e o pastoral também ele tem seu custo, né? Por isso que existe essa dimensão empresarial. Então, foi assim, não uma dificuldade, né, mas um desafio para as pessoas ajudarem. Olha, a igreja, porque tinha às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a igreja ela é rica. Não é? A gente ouve isso. Mas a igreja ela sobrevive do quê? Da partilha do fiel. Em vista da missão. Então, é ajudar as pessoas a entender que mesmo a sua vida espiritual, sua vida pastoral, ela tem um custo. Mas esse custo é em vista da manutenção daquilo que é essencial para nós. Em vista da missão. Que legal, um diferencial de vocês ali é a pastoral do empreendedor, né? A gente conversou muito aí na edição passada e eu acho um trabalho super diferencial, parabéns. Os empreendedores precisam das bênçãos de Deus sempre. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Muito bem, Rafael Arja, vamos lá. Boa noite, padre, Boa noite. Né? Prazer, Rafael Arja, né? Eu tenho alguns questionamentos, né? Porque Jesus falava que não era desse reino. Jesus veio, expulsou vários demônios e ressuscitou Lázaro. Certo? Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho para nós, para deixar um pouco sobre como que o senhor enxerga o mundo, a vida após a morte, o que seria a vida após a morte. Porque nós católicos acreditamos que existe purgatório, a gente fala de céu, inferno. Né? Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho, né, pela sua sabedoria, pelos seus estudos, um pouquinho mais sobre esse mundo espiritual, né, sobre, né, Jesus expulsou os demônios do céu, né, estava junto com Lúcifer, né, e mandou para a terra. Falar um pouquinho, contar um pouquinho, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, que para mim, na minha ignorância, né, vamos dizer assim, é um pouco confuso tudo isso, entendeu? Não sei se o senhor poderia esclarecer um pouquinho sobre isso tudo, né, ô Mateus? Não sei se ficou claro para o senhor. A pergunta um pouco confusa. Obrigado. Olha só, colocamos uma pimentinha aí no nosso podcast. É importante na nossa vida a gente buscar sempre um estado de vida, não é? Quando a gente tem uma oportunidade da gente vivenciar um velório, e nós aqui no sul de Minas temos algumas particularidades que a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente chega no velório e a gente quer consolar alguém, dizer assim, olha, não fica assim não, porque isso foi da vontade de Deus.
Deus ele nunca tira a vida de ninguém, ele é autor da vida. São Paulo diz que se não existisse o pecado, não existiria a morte. Então, a vida tirada de alguém não é da vontade de Deus, mas Deus ele é autor da vida. E para que nós pudéssemos e possamos recuperar essa vida, ele envia o seu Filho para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a fé em Jesus Cristo nos garante uma grande transformação no final da nossa vida, que nós chamamos de ressurreição, que nós chamamos de vida eterna. E para isso nós temos que acolher aquele que é o sinal da presença desse estado de vida, que é o reino de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós nos identificamos com a pessoa de Jesus Cristo, ele afasta de nós tudo aquilo que nos impede de estar em comunhão com Deus, né? Tem uma expressão muito popular que diz assim, que quanto mais a gente reza, não é? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, o inimigo ele quer fazer com que nós descubramos as nossas dificuldades, e para isto, pela fé em Jesus Cristo, é preciso que ele expulsa tudo isso para longe de nós, que nos impede de a gente viver, que faz com que a gente perca o sentido da vida. Então, o mais importante é crer naquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E ele vai ser um caminho para que nós busquemos esse grande sentido de vida, uma grande transformação, que é a ressurreição, uma vida plena diante de Deus. Isso que é fundamental para nós. E sem essa busca de Jesus Cristo, não tem como a gente distanciar daquilo que seja negativo. Então, a pessoa que está com Jesus Cristo, nenhum poder negativo tem poder sobre nós, sobretudo na sua palavra. Vamos lá, terceira e última pergunta. Nosso tempo está contadinho. Mais alguém? Nossa, eu sei que tem muita gente querendo perguntar. Olha só, quanta gente querendo levantar a mão. Fala, Mateus, é agora que eu quero fazer uma pergunta. Sério que vocês vão deixar eu assim, gente? Oh, meu Deus! Nada? Não? Não vai vir? Nenhuma? É assim, viu? Aí depois nos corredores eles param o padre. Padre, me conta uma coisa. Padre. É aí que é, né? Aí tá dando a oportunidade aqui. Mas é só porque tá com o microfone e porque tá filmando. A gente sabe que é assim. Mas então, beleza, padre. Ó, quero te agradecer por esse primeiro momento, né, das nossos bate-papos aqui da nossa entrevista. Já já eu chamo o senhor novamente para a gente fazer aí o momento final. E agora vamos fazer aí a segunda entrevista da nossa noite com o pastor Faustinho. Bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Mateus. Que honra revê-lo. Eu sei que aqui é um lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, e eu creio que será ainda melhor do que da outra vez que a gente se encontrou. Estou muito contente, muito satisfeito de estar aqui com você, com essa plateia maravilhosa, prestigiando, e que seja uma noite muito abençoada para todos nós. Amém, para todos nós. Que coisa boa que deu certo, né? Amém. Que bom. Já nosso episódio foi em março de 2023, olha só, já faz um tempinho, né? Me responda uma coisa, como é ser um pastor vereador? Mateus, eu não posso jamais me esquecer de que eu sou um pastor. Esse é o ponto. A porta que Deus abriu é para que eu seja quem eu sou, aonde Ele me colocou. Esse é o ponto. Há necessidade de perícia. Eu preciso saber trabalhar. Eu preciso saber legislar, criar leis. Eu preciso saber ser vereador. A palavra vereador vem da expressão grega vereia, que significa vereda, caminho. O vereador é aquele que abre os caminhos para que a população alcance a vida digna que cabe a ela ter por parte do município, por parte da administração. Todas as vezes que eu vou a uma escola e eu vou ensinar em breves palavras para as crianças o que é um vereador, eu vou até o Salmo 23 de Davi, que diz: o Senhor é o meu pastor e por isso nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me
para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. E aí na hora que eu falo, guia-me pelas... Aí as crianças, veredas! Porque a palavra vereda significa caminho. O papel do vereador é abrir caminhos. O vereador precisa ouvir pessoas. O vereador precisa representar. O vereador precisa dar, de alguma forma, exemplo. Precisa saber cobrar. Isso eu tenho que saber. Agora, antes disso, eu sou um missionário ali em uma cadeira do legislativo. Não dá para a gente desvincular a política da vida humana. A política está em tudo, porém existe algo que está acima. Por quê? Todos os reinos do mundo passaram. Os grandes impérios passaram. O Império Persa, hoje o Irã, ele ainda tenta ser aquela Pérsia antiga, mas já passou. Império Otomano, Império Romano, todos os impérios passaram. Só existe um reino que não passou e não vai passar, e é o reino de Deus, porque Ele é eterno. E a gente aprende na palavra de Deus, desde a oração modelo, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Eu tenho muita consciência de que esta cadeira que Deus preparou para mim é para que eu seja um missionário, para que eu cumpra o chamado e a missão ali dentro da política. O problema não está na política, como muitos pensam, ou alguns pensam. Alguns dizem, o problema está nisso. Não, o problema está nas pessoas que decidem fazer fora da vontade de Deus. Os dedos das mãos, eles não são iguais. E Deus nos dá a oportunidade, como Ele deu a oportunidade a Daniel. Daniel, ele esteve no Império Persa, se não me engano, naquele lugar não eram províncias, eram satrápias. As províncias eram chamadas de satrápias. Os líderes, os governantes eram sátrapas. Daniel era um sátrapa dos sátrapas, ele era o chefe. Nossa. E qual era o diferencial dele? Ele era cheio do espírito da sabedoria de Deus. Quando a gente pega, por exemplo, José do Egito, que de uma certa forma ele representa Cristo, ele tipifica Cristo ali naquele lugar. Homens como Davi, homens como Salomão, que estiveram durante um tempo para uma função específica. A história da rainha Esther, quando o rei Assuero, que era rei do grande império Medo-Persa, ele teve que... A esposa dele, a rainha, ela foi destituída por um ato. Ela cometeu um ato que ela não deveria ter cometido. E o rei, ele faz um concurso de beleza em todo o seu reino. Era o maior reino da época, o Império Medo-Persa. E dentre todas as mulheres, ele encontra uma mulher judia, chamada Hadassa, a Esther. Depois ela recebe o nome de Esther. Ela se torna rainha em um momento onde alguém se levanta contra o povo de Deus. Havia um plano para matar o povo de Deus. E o tio primo dela fala, quem sabe não foi para este tempo que Deus te constituiu como rainha. Quando Deus ele institui alguém, ele constitui alguém para governo, não é para ego, não é para poder, porque eu não tenho poder. Ele é o dono de todo poder, pertence a Ele. Todo poder, a honra, a glória é dele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Se Deus me colocou ali, naquele lugar, pelo tempo que Ele sabe, é porque Deus está pensando em algo, Deus está pensando nas pessoas, e é para que eu seja um instrumento de que venha o reino dEle e que seja feita não a minha vontade como homem público, mas a vontade dEle, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Bacana, hein? E aqui, eu não sei se eu te chamo de você, se eu te chamo de senhor, o que eu faço? Olha só, tudo começou em vossa mercê um dia, né? Mas aí eu acho que foi aí virou vós me ser, aí virou você, você, a gente é mineiro, então é ser. Tá Mas aqui, como que você lida com as críticas? As pessoas falam demais, né? Mateus, todos nós estamos sujeitos a críticas. Existe crítica e existe crítica. Existe crítica construtiva quando eu apresento a você uma forma melhor de se fazer algo. Para eu te dizer que eu estou fazendo uma crítica construtiva, eu mesmo já tenho que ter caminhado o caminho que você caminhou.
No mínimo que se espera. No mínimo. Sim. Para eu fazer uma crítica construtiva, por exemplo, ao seu podcast, eu já tenho que ter tido um podcast e feito sucesso e tenha feito um ótimo trabalho. Agora, eu não construí nada, eu não caminhei o caminho das pedras. Eu venho jogar pedras e justificar como crítica construtiva? Não. De quem nunca construiu nada, não, né? Isso é uma trissílaba. Inveja. Isso é gente querendo o seu lugar. Crítica, ela existe, até porque nós não somos perfeitos. Agora, entenda, para a gente exercer aquilo que Deus deseja, cada um de nós foi criado com um propósito específico. Sim. Cada um de nós é uma pessoa. Tem aquele que vai gostar do seu trabalho e tem aquele que não vai gostar. Odiar. Isso Sim. faz parte, isso aí faz parte. Agora, vamos falar a verdade, Mateus. Se a gente não quer ser criticado, a gente tem que se esconder debaixo de uma mesa e não fazer nada a vida inteira. Verdade. Agora, se você quiser... Pode aplaudir. Não é verdade? Real oficial. Agora, se você quiser realmente ser quem Deus te criou, fazer o seu melhor sem se comparar com ninguém, prepare-se para as críticas. Imagina agora, eu aceitei um cargo público, eu aceitei estar como vereador. Eu tenho que estar preparado para as pessoas que se identificam comigo, aqueles que não se identificam. Faz parte. Agora, tem coisa que entra aqui e sai aqui. Tem coisa que nem entra aqui. A gente vai aprendendo a filtrar. E a maturidade, ela te faz enxergar. Esse copo, ele não está meio vazio, ele está meio cheio. Quando eu entendo o que o Espírito Santo de Deus colocou no coração de Paulo, e ele escreve uma carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, onde ele fala assim, a tradução mais comum é Deus age em todas as coisas. Essa é o exato. Sabemos que Deus age em todas as coisas em favor daqueles que amam a Ele. Tudo que acontece passa pelo crivo da permissão de Deus. Ou Deus desejou que acontecesse, ou Deus permitiu que acontecesse. Se Deus está permitindo alguém me criticar, faz parte do processo. O que é que Ele quer que eu aprenda? Porque eu não posso mudar a minha fonte, porque de uma fonte não tem jeito de jorrar água doce e água salgada. Então, nós pegamos os exemplos da palavra de Deus, aonde Deus deixou o seu povo passar 40 anos aonde? No deserto. Deus permitiu, e Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 8, eu fiz vocês passarem pelo deserto, eu fiz para que vocês colocassem para fora aquilo que está dentro de vocês, para que vocês exteriorizassem, para ensinar vocês a serem humildes, porque a gente, Mateus, nós somos humanos, e naturalmente, depois que Adão pecou, a gente perdeu essa essência natural da humildade, e Deus precisa, a todo tempo, permitir situações que façam a gente ficar no nosso lugar. Deus, ele fala, eu permiti o deserto para ensinar vocês a serem humildes e para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o homem, nem só de prazer viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem situações que Deus permite na nossa vida onde ninguém vai conseguir nos ajudar. A gente fica triste, chateado, eu não merecia, mas são nessas horas que a gente é como Jó, que conheceu Deus na hora da aflição, conheceu a Deus, conhecia de ouvir falar, mas na hora da situação conheceu face a face. Então, eu lido mais ou menos dessa forma. Estou aberto às críticas, obviamente, Sim. E a gente vai descobrindo o que é uma crítica e o que não é. Só tem o nome. Entendeu? Entendi. Muito bom. Eu vejo que você é muito despachado, né? Lá no seu programa de rádio, que você faz a transmissão no Instagram também. Eu vejo que o pessoal manda pergunta, que às vezes você tá lá de Ray-Ban, de regata. Juliette de vilão. Exatamente, todo despachado lá. Mas mesmo sendo vereador agora, você ainda consegue fazer o trabalho no presídio que você ia, visitar as famílias? Conta um pouquinho aí dessa rotina pra gente de trabalhos sociais. Mateus, realmente a rotina ela ficou mais cheia. Mas para mim, Fausto, não justifica deixar de fazer tudo aquilo que eu sempre fiz baseado em quem eu sou. Se o Senhor permitiu eu estar como vereador,
houve um reconhecimento, um voto de confiança baseado em tudo aquilo que eu sempre fiz. Eu sou um missionário de cadeia, eu sempre visitei família. Eu costumo dizer que eu faço parte daquelas igrejas, entre aspas, de que ninguém tem nada a oferecer. Eu vou levar algo. Eu sempre gostei de ir aos mendigos no meio da madrugada. Não é que eu quero que eles fiquem lá, mas eu quero estar perto deles, porque se eu conseguir tirar um da rua, e a maioria não quer sair da rua, Verdade. Então eu levo o meu violão, eu levo o alimento, eu vou à cadeia desde 2009. Ontem a gente estava, por exemplo, em Três Corações, celebrando um culto para os servidores da penitenciária. Lá são mais de 1.300 presos, são muitos servidores. Mateus, não faz sentido eu não conseguir conciliar tudo e fazer tudo bem feito. Eu sei que tem hora que eu não vou conseguir, mas todas as minhas forças, eu preciso me empenhar todos os dias. Talvez hoje eu esteja mais forte do que ontem, então eu preciso dar todas as minhas forças. Tudo aquilo que eu fazia, ajudar nas igrejas, ministrar nas igrejas, as visitas que eu sempre fiz, eu vou continuar com tudo. Por mais que haja uma lentidão, o programa na rádio, a gente vai continuar do mesmo jeito, sem imitar ninguém, sendo a gente mesmo. É aquilo lá que você viu. E eu sou realmente assim. Eu não consigo fingir. Às vezes é melhor eu ficar em silêncio. Porque se me perguntar, a verdade vem naturalmente. Porque quando eu não falo a verdade, você vai olhar para mim e falar assim, você está mentindo. Porque eu não consigo esconder. Olha só. E assim, desses seus trabalhos, dessas suas visitas, seja em família, seja no presídio, tem uma história que você acha que vale a pena compartilhar? Pode ser de uma conversão, pode ser de uma transformação de vida, pode ser uma palavra de Deus que tocou essa pessoa. O que vem aí na sua memória de história para compartilhar, que essa plateia aqui vai gostar e quem está assistindo também? Tá, eu me lembro de uma... São muitas histórias, mas existe uma história que ela deixa muito clara a questão do reino do Espírito, da vida espiritual. O Rafael fez uma pergunta agora há pouco tempo sobre essa questão do reino do Espírito, da vida após a morte. Purgatório, inferno. Isso, teve um dia que eu fui em um determinado lugar e eu estava com o meu violão. Não, o violão fica sempre no carro. O violão é um instrumento de Precisar trabalho. estar ali. Mateus, por isso que a Bíblia está aqui, o violão tem que estar sempre aí. Eu tenho uma caixa Essa de Bíblia som. é antiga? Essa Bíblia é de 2016, 22 de julho de 2016. Legal. Não é a Bíblia mais velha que eu tenho, mas ela é a Bíblia que se tornou a minha companheira. Teve um dia, há muitos anos atrás, eu fui a um lugar, era uma lanchonete em um determinado bairro, eu cheguei e tinha uma pessoa na porta. E essa pessoa disse assim, você toca violão? Eu falei, isso é uma palavra forte, eu arranho. Ele virou para mim e falou assim, eu toco todos os instrumentos de corda que existem. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu fui no carro e peguei meu violão. Peguei meu violão, Quero ver agora. Entreguei na mão dele e falei assim, toca aí. E fiquei olhando. E nisso ele pegou o violão e ele ficou olhando o violão. E ele ficou olhando. Falei, uai. Propaganda enganosa. Falei, não estou entendendo. Aí ele me entregou o violão. Aí eu fiz umas músicas lá dentro da lanchonete mesmo, porque eu também não tô nem aí pra nada. Já cheguei lá e o violão já tava lá, né? E nisso eu falei assim, você não falou pra mim que você toca todos os instrumentos de corda? Mateus, ele pegou o violão de novo e ficou olhando. Aí ele mexeu na bateria. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Esse rapaz vai queimar meu violão. O que é isso? Depois de uns 3 minutos olhando o violão, ele me entregou o violão. Eu falei, ô Zé, você não vai tocar, filho? Eu falei, então tá. Eu virei de costa e guardei. Quando eu fui guardar o violão, quando eu fiz esse movimento, a voz do Espírito Santo veio e falou assim, ele não pode tocar o seu violão. Aí eu já virei para trás. Mas como assim? Eu virei para ele e falei assim, já sei. Você não pode tocar o meu violão? Ele falou assim, não posso. Eu não sirvo ao mesmo Deus que você. Olha. E ele disse que se ele tocasse o violão, ele seria lançado no chão. Que isso? Ou seja, existem
coisas, o mundo, o reino do Espírito, ele é mais real do que aquilo que a gente possa ver. E eu me lembro que quando meu pai comprou esse violão para mim, eu tenho alguns violões que eu não vendo, não troco, não negocio. Você é pastor há quanto tempo? Mateus, eu sou um... Só um minutinho. Eu vou te responder com isso aqui, ó. Cantando uma música. Ó. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar do seu lado. Aí a resposta vem agora, ó. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, servindo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mateus, eu já nasci no ambiente de fé. Muito bom. O meu pai era coroinha. Esses dias atrás a gente fez uma homenagem para um secretário de Estado de Belo Horizonte e ele conhece, ele é da época do padre Tobias, que o meu pai trabalhou com ele em Belo Horizonte. E meu pai sempre foi aquele que fazia perguntas, que lia a Bíblia, e o próprio padre Tobias falou para ele: filhão, segue no caminho cristão evangélico, que você vai encontrar. E é interessante porque... olha essa abertura. Eu estudei no Colégio dos Santos Anjos. Quando a gente veio para Varginha, meu pai, a primeira coisa que ele fez... E olha, já tinha o colégio de ensino cristão evangélico. E o meu pai me colocou aonde? No Colégio das Irmãs. Eu amo as irmãs. Hoje eu encontrei uma irmã descendo com um bolo lá para baixo. Falei, irmã, vai ter festa, né, irmã? Vai ter festa, irmã. Já levei ela lá. Então, que legal. Mateus, é desde criança. Eu sou chamado para isso. Mas você é pastor por escolha sua, não porque seu pai é também. Mateus, eu sou pastor porque Deus me fez assim. E a prova é que eu não consigo imitar meu pai. Enquanto eu tinha essa consciência, rapaz, Deus me fez um ministro. Eu sou um ministro. A palavra ministro é servo. Eu sou ministro. E enquanto eu tentava, porque o pai se torna o nosso herói, o nosso modelo, mas enquanto eu tentava imitá-lo, meu pai é mais sério, ele fazia o programa de rádio, uma oração bem séria, e eu tentava e não dava certo, e eu falei para Deus, eu não nasci para isso. Deus falou, não, você não nasceu para imitar seu pai. Até o dia que eu falei, então o que eu vou fazer agora, tudo ou nada? Cheguei na rádio, em vez de eu fazer aquele começo sério, eu simplesmente falei, olá! Você entende, Mateus? E aí uns vão achar que eu sou doido, você entende? Entendi. Eu nasci para isso. Eu nasci para levar o reino de Deus. Desde pequeno, eu tenho certeza de que o Criador dos céus e da terra, ele tem algo especial comigo. Isso arde em mim, independentemente de qualquer coisa. Você entende? Entendo. Nasci. Então, a credencial pela igreja, depois, aos 18 anos, eu estudei teologia junto da igreja, porque eu uso alguns exemplos. O apóstolo São Pedro, ele escreveu 2 cartas, se não me engano, Pedro escreveu 2 cartas, Paulo escreveu 13. Ambos eram cheios do Espírito Santo, mas Paulo, ele era um fariseu, ele fazia parte de um partido político religioso, ele era cidadão romano, ele era cidadão hebreu. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Neto de Hillel, o maior rabino da história de Israel de todos os tempos. Então, quanto mais eu me capacitar, mais ferramentas eu tenho para o Espírito Santo
poder me usar. Deus usa todo mundo, mas eu sei, eu já nasci para isso. Depois eu estudei, fiz direito e tudo que eu faço, eu faço com a intenção de levar o reino de Deus para as pessoas. Eu nasci para isso aí. Entendi. O que as pessoas mais te perguntam quando te encontram? Qual é a maior dúvida delas ou pedido delas? Mas aí para pastor, não para vereador. Apesar que eu acredito que as pessoas já façam as duas coisas, né? Mateus, eu acho que todas as pessoas elas têm dúvidas normais. Sobre tudo. Dúvidas sobre o posso ou não posso. Eu acho que essa é a maior delas. Posso isso ou não posso isso? Mas Mateus, posso te dizer uma coisa? Vamos lá. É a mesma coisa de eu perguntar, posso me tornar um apresentador de podcast? Você entende que tem coisas que não é... O erro não está na escolha, mas o erro está em eu querer algo que o outro vai ter e eu não. Por exemplo, as pessoas têm experiências com Deus diferentes. Eu sou uma pessoa, você é outra. As pessoas me perguntam, por exemplo, Pastor Faustinho, você bebe bebida alcoólica? Eu falo, não. Por que você não bebe? Eu falo, culturalmente eu não tive bebida dentro de casa. Pastor Faustinho, o que a Bíblia fala sobre bebida? A Bíblia fala, não embriagueis, não vos embriagueis com o vinho. Mas, em vez de você ficar tonto, chapado com o álcool, quer ficar chapado? Fica cheio do Espírito Santo de Deus. Isso que a Bíblia fala. Então a gente aprende que o problema então não está na bebida, no vinho, está no descontrole. Se eu não tenho controle, Mateus, eu sou uma pessoa que pode beber? Você entendeu? Muito bom. Então existem coisas que não adianta a pessoa perguntar, eu posso ou eu não posso? Perguntas que eu sempre recebo, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Sabe qual que é a minha resposta? Você já perguntou para o dono desse corpo, o seu corpo é templo do Espírito? Você já perguntou para o dono dele se você pode ou não? Esse corpo não é meu. Existem questões, Mateus, que eu respondo simplesmente assim, você já perguntou para o autor e o consumador da sua fé? Você já perguntou para o Pai o que ele tem para você? Porque aquilo que Deus tem para nós enriquece e não acrescenta desgosto, não acrescenta dor. Mas aquilo que Deus não tem para nós, se eu querer, vai virar uma distração e pode me atrapalhar de chegar onde Deus tem para mim. Entendi. Agora, uma outra questão que eu queria falar com você sobre questão de espiritualidade. Como viver a espiritualidade em 2025, com tanta modernidade, com tanta tecnologia? Qual que é a dica? Tá. Vou trazer uma dica que é aquilo que funciona para mim. Não sei se vai funcionar para as pessoas, mas é uma base. Então, eu já levanto todos os dias. Eu já levanto assim, Pai, muito obrigado, eu estou com sono, mas eu estou vivo. Obrigado, Senhor. Eu já levanto agradecendo a Deus. O meu dia inteiro ele é baseado em eu falar com Deus. Antes de eu vir para cá, eu tive um evento político e lá eu precisava falar. Eu orei, eu rezei. Pai, eu preciso de um discurso. O que é que o Senhor quer que eu fale? Então, eu baseio o meu dia apresentando as coisas mais simples do meu dia a Deus. Vocês podem não acreditar, mas eu pergunto para Deus assim, qual é a gravata que o Senhor quer que eu use? Eu pergunto para Deus até qual é a roupa. Isso pode parecer loucura para muitas pessoas, mas não é. Funciona para mim. Então, tem dias, Mateus, tem dias que a gente sofre bombardeios, que a gente não está legal, e aí eu já entendo. Deus me acorda todo dia, 3h33 da manhã. O que Deus quer que eu dê tempo para Ele. Então eu acordo, coloco um louvor, um fundo de oração, me ajoelho lá no sofá ou na cama e falo, o Senhor pode falar comigo. Pego a Bíblia, leio, faço a minha oração, falo com Deus como eu estou falando com você agora. Então, o mundo, ele tem muitas distrações, o mundo tem muita coisa, a gente tem que ir medindo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de música, música é uma arte, música é uma ciência, mas tem música que eu não ouço. Então, eu calibro a maior parte do meu dia, eu ouço aquilo que elogia a Deus.
A maior parte do meu dia eu ouço músicas que falem a respeito da santidade de Deus. É isso que me ajuda a manter meu coração aquecido, a manter a minha fé aquecida. O que me ajuda? Todo dia eu pego esse livro aqui já está todo grifado, eu já devo ter lido ele um tanto de vezes. É isso que me ajuda. Eu gosto de estudar a palavra, eu fico impressionado quando Deus ele me mostra algo na palavra dele, quando Deus me revela alguma coisa. Então, olha como é a minha vida. Eu sou um pastor. Como você disse, eu escolhi sonhar o sonho que Deus tinha para mim. Esse é o ponto. Eu poderia ter falado, não quero dar muito trabalho, vai ter muita gente enchendo a minha paciência, mas não, eu escolhi. O meu ofício, a minha profissão e, ao mesmo tempo, a minha vocação, elas me obrigam a comer dessa palavra. Aquilo que eu escolhi fazer me obriga a orar, me obriga a rezar, me obriga a ler a Bíblia. Aquilo que eu escolhi fazer me obriga a me alimentar e fortalecer o meu espírito. E nessas guerras que todo mundo sofre, quem é que vence? A carne ou o espírito? Vence aquele que estiver mais forte, mais bem alimentado. Muito bom, hein? Canta uma música pra gente. O que você pensou? Não do número final. O número final a gente vai guardar a hora que eu vou chamar o padre aqui pra gente fazer a nossa resenha, nós três. Mas agora é uma música sem ser a música final. Então deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu conferir essa afinação. Qual é a música? Vamos lá. É música de emocionar, é música de alegria, é música de chorar. Mateus, pergunta complexa. Por quê? Porque a gente não sabe como as pessoas chegaram aqui, como as pessoas que estarão assistindo, elas se encontram. Sim, verdade. E Deus usa o que Ele quiser. Mas é uma música que, pelo menos comigo, ela mexe muito. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende. Além da vida aparente, ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, contendo pela fé. Seu amor
dançar. Sucesso! Amém. Bem, a gente fez 30 minutos de conversa, tá? Agora eu vou abrir 10 minutinhos para as perguntas da plateia, para a gente poder concluir aí esse primeiro momento, e a gente vai chamar na sequência o padre para a gente fazer a nossa resenha, nós três, tá bom? Agora nós vamos abrir para as perguntas da plateia ao pastor Faustinho. Quem tem perguntas? Lineker, vamos lá. Bom, boa noite, pastor. Boa noite, Lineker. Gostaria de saber como diferenciar, como pode uma pessoa diferenciar o que o senhor chama aí de resposta de Deus, talvez aí de um processo de esquizofrenia, ou talvez de uma questão da criação da própria mente. Como que diferencia uma questão de Deus por uma questão criada pela própria mente? Vamos lá, Lineker. Pergunta profunda, hein? Primeiro que Deus ele não passa por cima da palavra dele. Esse é o primeiro ponto. Como eu disse aqui, uma referência anteriormente. A bênção de Deus ela enriquece, ela não traz dor. Deus ele não passa por cima da palavra dele. Agora, vamos lá. Acompanhando aqui na entrevista com o padre, na pergunta, se não me engano, do Rafael, a respeito de Jesus expulsar demônios. Como que eu sei, por exemplo, que existe um espírito imundo agindo? O espírito imundo, quando você manda ele sair em nome de Jesus, o que ele faz? Ele sai. Então, quando é espírito maligno, espírito imundo, você ora em nome de Jesus e ele sai. Agora, existem momentos em que o problema ele não é espiritual, ele é uma questão humana. E quando a questão é humana, a gente descobre porque Deus já preparou os profissionais. Então, por exemplo, se eu oro a Deus, imagina que eu preciso fazer uma oração. Pai, eu estou pedindo ao Senhor que cure, orando para uma pessoa. Quando eu falo para Deus que eu desejo que Ele cure aquela pessoa, primeiro, eu deixo muito claro para Deus que seja feita a vontade do Senhor. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. No caso de Lázaro, onde as irmãs queriam que Jesus, Marta e Maria, queriam que ele fosse curado. Mas na mente de Jesus já estava tudo pronto. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar ao 4º dia, porque até 3 dias os judeus acreditavam que a alma voltava para o corpo. Então, se Jesus ressuscita Lázaro com 3 dias, ninguém daria glória a Deus. Todo mundo falaria aquilo que a religiosidade deles já dizia. 3 dias, a alma voltou. Jesus deixou para o 4º dia de propósito. Por quê? Porque o milagre da ressurreição seria muito maior do que o milagre de uma simples cura. Sempre quando eu falo para Deus, eu desejo que o Senhor cure, mas que seja feita a tua vontade. E o que eu falo com Deus? O Senhor pode usar quem o Senhor quiser. O Senhor pode fazer uma cirurgia invisível, o Senhor pode tocar, mas o Senhor também pode usar as mãos dos médicos. Então, hoje, o que é que não vou nem dizer pastor Faustinho, não. O que é que o Fausto faz? Hoje eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha vida de oração, mas ao mesmo tempo, por tudo aquilo que eu faço, eu vou a terapeuta. E quando eu procurei a terapeuta pela primeira vez, eu falei assim, olha, eu nem faço questão de que seja uma terapeuta cristã. Eu quero uma terapeuta que analise a minha mente, que me ajude com relação a questões da minha mente. Por quê? Com relação à minha fé, eu já estou completamente resolvido. Então, hoje, eu sempre faço a minha oração e Deus, Ele fala comigo. Eu sei que muitas vezes a gente confunde a voz. Mas como que eu sei? Por exemplo, vamos lá. Você pega a história, por exemplo, de Samuel. Talvez alguns aqui já ouviram a história do menino Samuel, que ele estava no templo, Ana era estéril, Ana levou ele para o templo desde novinho, e um belo dia Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Ele foi até o quarto de sacerdote Eli. Ele achou que era Eli que estava falando com ele. Samuel falou assim, ô sacerdote, o senhor me chamou? Aí Eli falou assim, não, eu não te chamei não, volta a dormir. E de novo, Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Todas as vezes que Deus repetiu isso na Bíblia, 2 vezes chamando alguém, é porque era um momento de mudança, era algo importante. Isso aconteceu 3 vezes, até que o sacerdote Eli falou assim, Samuel, não sou eu que estou te chamando, é Deus.
Então eu aprendo algumas coisas. Quando Deus ele chama a gente, Deus ele vai usar uma voz de alguém que a gente conhece. Por exemplo, todas as vezes que eu acordo de madrugada com a voz do meu pai, falando assim, Faustinho, eu acordo e eu sei, isso é a minha experiência com Deus. Deus quer que eu ore pelo meu pai. Todas as vezes que alguém falou para mim, Faustinho, pastor, eu acordei de madrugada ouvindo a voz do fulano. Eu sei que Deus quer que eu ore, que eu me levante em oração por essa pessoa. A voz de Deus é uma voz de paz. Deus não passa por cima da palavra dele. E o detalhe, aquilo que é espiritual, a gente resolve com a ferramenta espiritual. E aquilo que é humano, a gente vai resolver de forma humana. Como que eu sei que é demônio ou que é doença? O demônio eu mando embora e ele sai em nome de Jesus. Se você está orando e não está acontecendo, peraí, qual é a ferramenta que Deus disponibilizou? Aí a gente descobre e faz o tratamento correto. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Tomara. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta para o pastor? Quem tem? Quem tem? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Olha, saiu. Que bom que saiu mais uma. Ele tá com cara de que vai fazer pergunta difícil, Matheus. Se prepara, né? Ele já tá rindo, Matheus. Todo mundo te pergunta das questões de espírito, de evolução. Mas eu vou te fazer da sua vereança. Você já está completando quase um ano. Os desafios são grandes e as perspectivas para 2026 eu acredito que sejam melhores. Você para nesses 4 anos ou você imagina mais 4 ou mudar o cargo político? Até onde o pastor Faustinho deseja chegar na política? Sua pergunta foi muito boa. Graças a Deus que eu acho que eu vou conseguir responder. Primeiro, meu amigo Túlio, obrigado pela pergunta. Túlio, eu estou super contente em estar na Câmara Municipal. Eu estou muitíssimo satisfeito. Tem problema? Ué, tem em qualquer lugar. Na advocacia tem problema, no ministério tem problema. Mas eu estou numa alegria tremenda. Sabe por quê? Porque eu cresci ajudando pessoas. De uma certa forma, eu permaneço num mesmo caminho, ajudando pessoas e também com a missão de ajudar o nosso prefeito a gerir e a administrar a nossa cidade. Então, esse é o meu pensamento. Pastor Faustinho, você quer continuar? Ô, meu amigo Túlio, eu quero. E eu desejo que Deus também deseje isso. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, não adianta eu querer. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Na eleição que antecedeu a esta, nós tivemos 400 candidatos em Varginha. Eu fui o 11º mais votado. E eu não entrei. E eu não fiquei triste. Porque Deus falou para mim, você não foi humilhado. Você não foi pouco votado. Só que você ainda não estava pronto. E eu não quis que você entrasse. Então, agora o Senhor permitiu. Se você me pergunta, pastor Faustinho, você quer que Deus queira de novo? Não, Túlio, eu quero. Mas ao mesmo tempo, eu não posso me limitar. Eu não vou cantar agora não, porque tem uma música que é assim, ó. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Por isso vale a pena acreditar. Então, eu vou sonhar os sonhos que Deus tem para mim. Se Deus não quiser mais que eu seja vereador, eu não serei. Se Deus quiser, eu serei. Pastor Faustinho, você tem vontade de ser outra coisa na política? Eu vou falar para você, Túlio, a mesma coisa. Eu quero aquilo que Deus quer para mim. Por exemplo, eu não tenho vontade minha em ser deputado. Por quê? Eu não quero ir embora de Varginha. Eu amo essa cidade. Eu quero fazer algo por aqui. Mas, pastor Faustinho, Deus quer que você seja deputado. Ô, gente, falou, Deus abençoe, eu tenho que ir embora. Você entende? É isso. Mas não seria a minha vontade. A vontade humana eu gostaria de continuar e permanecer aqui, em Varginha, seja onde Deus quiser, no Legislativo ou no Executivo. Não? Se há planos maiores... Tá na mão dele. A minha resposta é essa. Mas se o senhor quiser, pai, pode deixar, porque eu estou gostando demais da conta. Muito bom. Pastor, finalizamos aí esse primeiro momento nosso. E agora a gente só vai trocar as câmeras aqui para a gente fazer a nossa resenha aqui com o padre. Maravilha. Tá bom? Bom demais. Fechou? Maravilha. Chegou o momento mais aguardado desse nosso episódio especial de fim de ano, que é finalmente esse nosso encontro aí
aqui no cenário do podcast entre o Padre João Batista Máximo e o Pastor Faustinho. E eu quero começar esse momento relembrando, né? Houve uma homenagem lá no Teatro Capitólio que você, como vereador, propôs em homenagem ao Padre João Batista. E assim, na cidade inteira a percepção é que legal, um padre amigo de pastor e vice-versa, e o pastor foi cantar lá na quermesse do Rosário, e eu achei sensacional. Apareceu lá na novena do Rosário. Oi? Ele apareceu lá na novena. Apareceu na novena também, ó, esse detalhe eu não sabia. Então tá todo mundo achando assim, muito legal isso, sabe? Eu sou chamado de o pastor mais padre que existe, e é isso que eu tô feliz. Mas de onde surgiu a ideia de homenagear ele? Posso te responder com base na pergunta do Lineker. O vereador ele pode homenagear pessoas com o título chamado comenda. Existem vários tipos de comendas por áreas específicas. E existe uma comenda muito específica que é a comenda do mérito religioso. Então, eu no meu primeiro mandato, o que passou pela cabeça do Faustinho? Que legal, eu vou homenagear o meu pai. E de repente eu ouvi uma voz falando, não, você não vai homenagear seu pai, você vai homenagear o Padre João Batista. Consegue entender? E aí, o que vai te dando a certeza de que é Deus? Porque tudo vai fluindo com muita naturalidade. Você vai sentindo uma paz imensa no coração. Você vai sentindo uma alegria muito, muito grande. E Deus foi muito claro, você vai conhecer o trabalho do Padre João Batista. E eu não teimei. E eu acho que no primeiro ato do prefeito, quando o prefeito assumiu a prefeitura, ele fez um culto ecumênico. E ele me chamou, ele falou, pastor Faustinho, o padre vem dar uma bênção aqui na prefeitura. Eu gostaria muito que o senhor viesse. Eu falei, nossa, mas eu vou na hora. E lá foi, acho que a primeira vez que eu falei pessoalmente com o Padre João Batista. O município inteiro conhece o padre, eu já conhecia o padre de ouvir falar. E aí eu tive o privilégio, e hoje realmente eu sei o que as pessoas dizem a respeito do senhor, vossa reverência, padre, pároco, é pouco perto daquilo que Deus tem feito aqui no município, através da sua vida, e eu realmente espero. A gente sabe que Deus é o dono do tempo, mas que nesse tempo que Deus permitiu o senhor ficar aqui, o senhor e essa cidade, o município vão colher muitos frutos, e o senhor pode ter certeza de que eu vou ajudar o senhor a fazer a obra missionária que Deus confiou nas mãos do senhor. E é um prazer mesmo estar aqui com o senhor, e foi um prazer aquele dia também estar lá na igreja. No dia do feriado eu cheguei atrasado, mas eu queria muito. Já preparo os irmãos, daqui uns dias eu vou estar lá fazendo a leitura lá na missa, viu, padre? Que legal. E qual que foi a emoção desse momento, padre? Primeiramente de gratidão, né? E eu partilhava com os paroquianos que lá estavam e que nós convidamos, né? Como havia uma expectativa, né? Em vista do convite, de uma participação ativa do pessoal da comunidade. Então foi sugerido que fizesse não na Câmara Municipal, porque tradicionalmente é feito lá a homenagem, mas sim lá no Teatro, no Teatro Capitólio. Então a gente fica... Naquele momento o sentimento era de gratidão e partilhava não somente pelo trabalho do padre, mas nós estamos ali em nome de uma missão, nós estamos ali em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos ali em vista do Sagrado Coração de Jesus. Então aquela comunidade que estava ali presente, eu pude partilhar essa alegria com eles, não é? Então era gratidão. Se não tivesse o povo caminhando conosco, as lideranças que nós temos, o trabalho ele não seria realizado e conquistado como foi. Ô, Mateus, que legal, parabéns. Interrompendo, a comenda do mérito eclesiástico, ela reconhece os serviços prestados em favor da comunidade. Uhum. Então, o município de Varginha, através dessa comenda, eu entrei com este projeto na Câmara, foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, pelos serviços, pelo trabalho tanto humano quanto espiritual feito através da Paróquia do Rosário para esse município. É um reconhecimento, e eu já sabia, padre, que não ia caber dentro da Câmara, eu já sabia disso. E ao mesmo tempo, quando eu falava com Deus a respeito de como a gente faria, até a questão de... Eu não queria que fosse apenas um evento político, mas eu queria que fosse um lugar, fosse algo onde todos que ali estivessem, que a gente pudesse louvar o nosso Senhor com liberdade. E foi o que a gente fez ali. Então o teatro, ele é um lugar, eu acho ele muito mais bonito e que comportaria
o número de pessoas, porque o senhor é muitíssimo querido. E a gente sabia eu falei que isso no começo da entrevista dele. Isso que você partilhou, porque quando nós chegamos aqui, esse trabalho ele já era realizado, né? Cada um com o seu carisma, com a sua espiritualidade, faz com que o trabalho ele cresça. Então, aquele sentimento de gratidão, você olhar, por exemplo, né? Porque não lembrar da senhora Odília, está há quase 20 anos lá na nossa obra social Recanto Criança Feliz, que sempre deu a vida para aquele lugar, e na pessoa dela tantas outras lideranças que por ali passaram, né? Nós temos a Pastoral da Criança, quantos agentes da Pastoral da Criança que se dedicam ao cuidado, ao acompanhamento das nossas crianças. Então, aquela homenagem nós estendemos também, partilhando com todos nós paroquianos, que são ali 3.600 lideranças envolvidas nesse projeto. Muito bom. Vamos cantar agora? Mas antes, agradecer por esse momento. Eu não fiquei sabendo da homenagem lá no Teatro Capitólio. E eu não fiquei sabendo da música agora. Padre, e agora? Como que faz? Vamos fazer, a gente vai fazer ao vivo, tá? Fica melhor. Mas aqui, pois é, a gente esqueceu de combinar com ele, pastor. Mas ele disse que queria fazer uma surpresa pro senhor, tá? Eu já fiz surpresa para ele também. Aí, ó. Tá tudo certo. Mas antes, eu não fiquei sabendo do dia do Capitólio, fiquei chateado. Eu falei assim, tá bom, vou fazer esse encontro lá no podcast. E deu certo. A gente conseguiu fazer uma edição exclusiva, uma edição maravilhosa com vocês dois. Parabéns pelo conteúdo, pela espiritualidade, pelas contribuições de vocês aí nesse nosso episódio especial. E aproveitar agora em pé que eu fiz ali sentado, né? Agradecer mais uma vez os parceiros e apoiadores que nos permitiram realizar esse episódio especial fim de ano. Tropê, Varginha Online, Dr. Robertson e Doutora Lívia, Laute Prêmio Beer Express Varginha, Cidinha Salgados, Kleber Moreira, o Cantador, Terra Brasil Negócios Imobiliários, Autoescola Eclipse, Confeitaria Moderna, Alpin Pro, STN Contabilidade, Vida Viva e Workshop Oratória Eficiente. Solta o som? Na hora. Bora? O senhor conhece essa letra, padre? Tá fácil. Eu vou deixar o palco só para vocês aqui. Até porque, na verdade, quem me ensinou essa canção foi o padre João Batista, Olha, lá no dia da homenagem. E essa canção, ela se tornou um dos meus principais temas de oração no meio da madrugada. Não é uma canção apenas, é uma oração. E foi o padre que me ensinou essa canção. E realmente eu coloco a minha alma quando eu vou cantá-la. Somente em ti construirei a minha casa. É a música da minha vida. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. A Varginha é sempre o nosso lugar, né? E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei
te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Sucesso! Ah, que legal! Acabou? Ah, não, tá aqui. Beleza. Gente, que legal, hein? Eu adoro essa música. E cantada e interpretada por vocês, ficou melhor ainda. E agora a gente vai finalmente ao nosso momento festivo de confraternização. Só que eu queria ver se vocês dois topavam fazer os experimentas com a gente aqui. Topa? Do que se trata, Matheus? Eu não posso Maiara, pode vir. Não posso assinar nada sem ler antes. Vamos lá. Ó, então... Pastor Faustinho vai experimentar o feijão tropeiro, pode ser? Nossa, pode trazer. E o Padre João Batista vai experimentar o chopp da Laut, pode ser? Eu já ouvi dizer que o senhor gosta. Ó, Obrigado, Senhor. então, ó, enquanto eles fazem... Pode aplaudir, que ficou legal. Então vamos lá, ó, quem está cuidando... Olha só que bonito que tá, hein? Que é isso, hein? Então, ó, enquanto você experimenta e dá a sua... Eu já gostei. Quem está fazendo aí o buffet para nós hoje é a Cidinha Salgados, que tem uma equipe completa de garçom, churrasqueiro, cozinheira, ajudante. Ela trabalha aí também com salgados, almoço, jantar, churrasco, festas de aniversário, noivado, casamentos, chá revelação e confraternização. Podcast. Então, gente, sucesso. Então siga lá no Instagram, @Cidinha Salgado, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-9955-6938. Olha só. E o Padre João Batista vai experimentar o chopp da Laut, que você pode pedir aí para sua festa, para o seu evento, para sua confraternização. Então, ó, aqui em Varginha nós temos distribuidora e delivery Laut Beer. Você pode entrar em contato pelo telefone WhatsApp 359-9925-9005, geladinho no seu evento, hein? Siga lá, @Laut Express VGA no Instagram. Vamos lá, padre? Tá com fome, não tá? Aqui, a Cidinha tá ali, tá esperando a sua nota. Ela tá até filmando, ó. Cidinho, pega que eu tô com a boca cheia. Tá, né? Parabéns, Cidinho. Aê, muito bom. Delícia. Padre, e o chopp, como tá? Já experimentou? Estou fazendo propaganda suave e pode tomar com moderação. Olha, que beleza. Então vai lá no experimenta. Aê, muito bom. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos compartilhar aí esse link para que o nosso canal chegue cada vez a mais pessoas. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais. Obrigado vocês que estiveram presentes aqui. Agora a festa já está servida.